O título da mensagem de hoje é O que o mormonismo ensina e a refutação bíblica. Talvez a palavra mormonismo seja desconhecido de muitos dos nossos ouvintes. E então, nós dizemos que essa palavra mormonismo vem da palavra mormon, e existe um livro com esse título, o livro de Mormon, que é um tipo de imitação da própria Bíblia Sagrada, só que o conteúdo não é igual ao que ensina a Bíblia Sagrada. Então, você pode receber em sua casa dois jovens muito bem apessoados, às vezes um falando inglês, o outro não, falando português, claro, para se comunicar com a pessoa cuja casa está sendo visitada, e fazer citações do livro de Mormon. E a pessoa, geralmente o brasileiro, não tem muito contato com esse livro, e ele fica meio parado porque não sabe como ler o livro. Então o Mormon diz para ele, assim, amigavelmente, você abre uma parte no livro de Mormon, e onde está recomendado o seguinte, que se você passar a ler o livro de Mormon e tiver alguma dúvida quanto à autenticidade dele e discordar de algum ensino, que você ore a Deus para saber se o livro de Mormon é verdadeiro ou não. E aí você vai ficar esperando, e como é que eu vou ter consciência de que o livro de Mormon é verdadeiro se eu não o conheço? Então a pessoa que está visitando, o chamado missionário, ele vai dizer para você, à medida que você ler, você vai sentir um ardor no peito. E a pessoa naturalmente pergunta, mas se eu não sentir o ardor no peito na leitura desse livro, eu posso concluir que o livro está fora de cogitação, não é um livro verdadeiro? A resposta será negativa, não. É que você não leu com sinceridade. Ora, isso é um verdadeiro meio, um ardil, uma cilada para pegar aquela pessoa que nunca nas suas mãos passou um livro de Mormon, a aceitar incontinente que o livro de Mormon é um livro mais ou menos igual à Bíblia Sagrada. E assim fazer pesquisas para ver se concilia com a sua forma de crer. Para tirar suas dúvidas, e isso falo para pessoas que já receberam esses missionários, e eventualmente amanhã você também pode receber e ficar em dúvida, então eu quero fazer um paralelo, uma comparação sobre determinados pontos doutrinários que ensinam o mormonismo, comparados com o que ensina a Bíblia a respeito do mesmo assunto. Por exemplo, os mormons dizem que a igreja cristã apostatou e foi restaurada depois da primeira visão de Joseph Smith em 1920. Joseph Smith é o profeta desse grupo e é o fundador dessa igreja, que tem a sua opulência nos Estados Unidos. Então, veja só, afirma que a igreja da qual somos membros apostatou, quer dizer, não está vivendo dentro dos ensinos característicos corretos. E foi restaurada pelo mormonismo. E aí, então, fica a dúvida na pessoa. Será que a minha igreja apostatou? Será que eu não encontro na Bíblia Sagrada nenhum texto que me venha dar apoio negando essa colocação, este ensino do profeta Joseph Smith? Se você for uma pessoa estudiosa, que tem versículos da Bíblia decorados, você vai se lembrar de Mateus 16, 18.
que você vai encontrar lá? Uma palavra do Senhor Jesus Cristo nos seguintes termos: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então Jesus está dizendo aqui que não adianta dizer que a igreja apostatou, porque a igreja não vai ser apostatada, visto que Jesus é o dirigente, é o fundador da sua própria igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ademais, ainda no mesmo primeiro evangelho, Mateus, Novo Testamento, capítulo 28, versículo 20, nós temos outra declaração de Jesus. Qual? Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, como se pode dizer que a igreja foi apostatada se os que seguem a Cristo têm a presença dele e essa presença vai perdurar até o final dos tempos? Logo, não se pode aceitar uma ideia nova segundo a qual houve um tempo em que a igreja de Cristo apostatou e agora surgiu um grupo religioso americano dizendo que eles vão restaurar a igreja. Mais um texto da Bíblia Sagrada em que você pode se esvaziar para evitar qualquer aceitação dessa forma errônea de pregar. O que nós citamos em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Se você quiser conferir, abra a sua Bíblia e você vai notar se eu estou falando a verdade. Diz o texto: glória na igreja de Cristo por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Então esse texto está dizendo que a igreja de Cristo nunca apostatou, e nessa igreja haverá sempre a glória de Cristo, por gerações mais as gerações, pelos séculos dos séculos. Então eu posso estar tranquilo que a igreja que Cristo fundou no dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém, ela está viva, ela é existente, e não aceito a posição de alguém que me diga que a igreja apostatou. E mais um texto bíblico para reforçar a sua posição. Nós temos em 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito Santo diz que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Não negamos que alguns cristãos, com o passar dos tempos, eles se afastem da igreja. Mas não está dizendo que a igreja apostatará no seu total. Aqui está dizendo, alguns apostatarão da fé. Porque darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então está aí, meu prezado ouvinte, a colocação certa. A igreja cristã apostatou? Biblicamente não. Agora, o mormonismo ensina isso. Logo, não vou aceitar essa nova doutrina, porque está fora dos princípios bíblicos. Vamos a uma segunda colocação. Os mormons ensinam que o pecado de Adão era um passo necessário no plano da vida e uma grande bênção para toda a humanidade. Ora, a Bíblia ensina isso, que a queda de Adão, o pecado de Adão, foi uma bênção para toda a humanidade? O que a Bíblia realmente ensina a respeito do pecado de Adão? Você abrindo a Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 23, você vai notar lá: todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui engloba, nós todos somos pecadores, e o pecado tirou de nós a glória de Deus. E nós encontramos ainda em Romanos capítulo 5, versículo 12, como por um homem entrou pecado no mundo, a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Então aí está uma posição contraditória. O pecado de Adão não foi uma bênção para nós, nem para o mundo inteiro. Pelo contrário, toda a humanidade sofre por causa do pecado. E diz a Bíblia, então, em Romanos 3:23, que todos pecaram, ficaram alijados, ficaram separados da glória de Deus. E como chegou esse pecado? Romanos 5:12 diz, como por um homem entrou pecado no mundo, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Da mesma forma, essa segunda posição doutrinária do mormonismo é contrário ao cristianismo. Terceiro ponto, há vários deuses, ensina o mormonismo. De fato, um número infinito deles, e cada Deus está evoluindo. Então existem vários deuses. E existe um número infinito deles. Perguntamos, o que a Bíblia declara? Vários deuses? Sim, existem, pode haver, cada um pode fabricar o seu Deus. Mas o que a Bíblia declara? Declara em Malaquias 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Então Deus é eterno e não muda. E ainda encontramos em Tiago, capítulo 1, versículo 17, o Pai das luzes em quem não há sombra de variação, significando que Deus é eterno. Logo, essa colocação do surgimento de muitos deuses em número infinito podem ser ídolos, mas não deuses, porque, como diz o livro de Salmos 115, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheiro, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheiro, tem ouvido, mas não ouve. Então esse Deus não tem valor, porque não pode socorrer-nos em qualquer momento. Então Deus foi anteriormente como nós somos. Ensina agora o mormonismo, quarta posição. Agora ele é um homem exaltado e senta em seu trono nos céus, lá em cima. Coloque bem, meu prezado ouvinte, Deus foi anteriormente como nós somos. O que quer dizer isto? Você se lembra de algum tempo na sua vida quando você foi um Deus? Alguém se lembra que já foi um Deus? E agora, ele é um homem exaltado lá em cima, no trono nos céus. O que diz a Bíblia Sagrada? No livro de Oséias 11, versículo 9. Deus falando, eu sou Deus e não homem. E nós dizemos o inverso. Nós somos homens e não Deus. Porque ele não é homem como eu. Jó, capítulo 9, versículo 32. E quanto à natureza? O que ensina o mormonismo? Item 5. Deus não é espírito, mas um ser físico. O Pai tem um corpo
de carne e ossos, tangível como o do homem. O que é que diz a Bíblia? Em João 4, versículo 24, quando Jesus conversava com a mulher samaritana, a quem ele havia pedido água, e então entabulou uma conversação, e depois então a conversação se demorou, e Jesus declarou para a mulher, quando perguntou, chama teu marido e vem cá. E ela disse, olha, eu não tenho marido, eu tive 5 maridos, e o que tenho apresento agora não é meu. Jesus disse, disseste com verdade, não eram teus maridos, quer dizer, ela vivia seguidamente com um homem após outro homem. E ela então descobriu, agora vejo que és profeta, me respondam uma pergunta, qual é o lugar certo de adorar a Deus? Perguntando para Jesus. E ela adiantou, é neste monte, falando do monte, considerado sagrado para os samaritanos, ou em Jerusalém, como dizem os judeus. Jesus respondeu, Deus é Espírito, e nem lá e nem cá é o lugar certo de adorá-lo, porque nós o adoramos em espírito e em verdade. Logo, se Deus não é Espírito, ele não tem carne nem ossos. Está em Lucas 24, 39. Então ele não é como um homem que tem carne, tem ossos, mas Deus é Espírito. Um Espírito que tem consciência de si mesmo com toda facilidade. Como diz o apóstolo Paulo, ninguém sabe o que está no homem, senão o Espírito do homem que nele habita. Não é uma força de vida, não é um fôlego que você respira e depois, quando a pessoa morre, se retorna à atmosfera. É alguém que mora provisoriamente em nosso corpo. Então, Deus é Espírito, de acordo com João 4:24, palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele não tem um corpo físico. Agora, Jesus sim. Jesus tomou forma humana, nasceu. Ele tem corpo físico como nós temos. E isso nós falaríamos mais tarde. Agora, Jesus Cristo foi um ser criado e não o Deus eterno. Isso diz o mormonismo. Nós dizemos, à luz da Bíblia, de acordo com João, capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, era Jesus. No princípio ele era, o que indica a sua eternidade. O Verbo estava com Deus, o que indica a distinção de pessoas. E a conclusão, e o Verbo era Deus, ou seja, a mesma natureza divina do Pai era presente no Filho. Então, nós dizemos que Jesus Cristo na Terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Uma personalidade teantrópica, o que é negado pelo mormonismo. Jesus Cristo foi um ser criado e não o Deus eterno. Isso é heresia que não devemos aceitar porque está fora dos princípios da palavra de Deus. E para concluir, embora tenhamos outros pontos para perguntar outro dia, mas vamos terminar aqui provisoriamente na pergunta 7, quando o Mormon declara: Jesus foi um homem que conquistou a sua salvação. Ele veio à Terra para conquistar a sua própria salvação. Veja, meu prezado ouvinte, se você conhece a Bíblia, pode admitir que você está ouvindo uma heresia. Jesus foi um homem que conquistou a sua salvação. Ele veio à Terra para conquistar a sua própria salvação? Não, absolutamente. O que a Bíblia declara da vinda de Jesus a este mundo? Está em Lucas 19, versículo 10.
O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus, veio a este mundo com este propósito, buscar-nos, salvar-nos o que se havia perdido. Sabe onde Jesus declarou esta palavra? Na casa de Zaqueu, o homem detestado pelos seus conterrâneos, porque era coletor de impostos para os seus opressores, e então era um homem que todos aborreciam. Mas Jesus, passando por aquela cidade de Jericó, ele passou por um lugar onde morava por perto este coletor de impostos, chamado Zaqueu, e ele, para ver Jesus, subiu uma árvore adiante, e lá dos galhos ele queria ver Jesus. Para a surpresa dele, aconteceu que Jesus passou por baixo e, em vez de Zaqueu dirigir a palavra, Jesus dirigiu a palavra a Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque eu quero repousar em tua casa hoje. Foi uma surpresa para aquele homem. Ele ficou num gozo, numa alegria que não cabia. E Jesus chegou à casa dele com os discípulos dele, outras pessoas, e este homem, com Jesus em sua casa, declarou abertamente para todos ouvirem: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Então, diante dessa declaração tão inocente que ele fez, quer dizer, declaradamente, sinceramente, Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Hoje entrou salvação nesta casa. Então aqui nós temos na Bíblia Sagrada, por exemplo, em 1 Pedro 2,24, que Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelos seus ferimentos, suas feridas, fomos sarados. Repetindo, 1 Pedro 2,24. E ainda no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26, falando de Jesus, declara que ele era sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Essa declaração é fabulosa. Santo, inocente, imaculado e separado dos pecadores. E Jesus, quando se apresentava para dirigir palavras a determinadas pessoas que se ajuntavam para ouvi-lo, havia aqueles que eram apenas inimigos, que estavam ali para ouvir qualquer declaração de Jesus que eles pudessem colher como prova contra Jesus. E Jesus sabia disso e fez então uma declaração pública: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Retiraram-se todos. Então, Jesus foi essa pessoa que nós estamos dizendo: sumo sacerdote santo, inocente e imaculado. Meu prezado ouvinte, se você é uma pessoa que tem Bíblia em casa, mas não está pesquisando, não sabe encontrar textos bíblicos, você pode requisitar essa apostila que temos em mão, a um preço módico, e você vai fazer seu estudo em casa, ou se quiser que eu, pelo menos, seja o seu professor, você vai nos visitar na Igreja Evangélica da Paz, Silva Jardim 503, nós daremos atenção à sua pessoa.